Olá, bom dia! Estamos juntos aqui para mais um encontro da Quinta Quântica. Hoje na parte da manhã, bem gostoso também a gente ter esse encontro de manhã cedo, já começa o dia conectado, com boas informações, com assuntos importantes, relevantes para a nossa vida. Hoje a gente vai receber o querido Wallace Lima, que já tem um trabalho aí de muitos anos, né, um pioneiro nesse tema da saúde quântica no Brasil. Tem um trabalho aí bem diversificado, conhece bastante coisa, navega aí por várias linhas e estou muito curiosa aqui para esse bate-papo, estou bem alegre, bem feliz dele ter aceitado. Vamos aguardando aqui, ele já deve estar chegando. E, gente, olha, quem não viu ainda, na semana que vem vai ter a imersão em Física Quântica e Espiritualidade, 3 dias de aulas gratuitas. O link tá lá na bio, tá? Por favor, se inscrevam, não percam essa oportunidade. Esse paradigma quântico aí que faz toda a diferença na nossa vida. Então a gente vai ter aí 3 dias para assistir aulas, discutir, tirar dúvidas. E depois, no dia 18, que é a sexta-feira, por coincidência de agenda, a gente vai emendar com um outro evento também de saúde quântica, que eu vou deixar tudo aí no link para vocês, tá? Que vai ser um evento promovido pela Unicesumar, onde a gente vai fazer uma roda de conversa. Então, vai participar o Dr. Francisco de Biasi, o Gustavo Arns, do Congresso da Felicidade, o Mário Sérgio, que é psicoterapeuta. Então, semana que vem tá recheada de boas coisas, né? Terça, quarta e quinta, a nossa imersão em Física Quântica. E na sexta, essa roda de conversa lá da Unicesumar, que vai ser maravilhoso. E todos os eventos gratuitos, olha que maravilha. E o nosso convidado, Wallace Lima, também vai trazer aqui algumas novidades aí. Eu tô sabendo também que ele está lançando um livro. Vamos aguardá-lo aqui para esse bate-papo super importante, né? Bom dia, Maria Alice. Que bom, já tem algumas pessoas aí que estão sempre aqui, já são fiéis ao encontro, né? Que legal. Lucas Guimarães também chegou, Fernanda, que bom, gente. Obrigada, Conceição, que legal. Tem algumas pessoas aí que já estão seguindo, né, bem direitinho. A live depois vai pro YouTube também. Então, quem não consegue assistir ao vivo pode assistir lá no YouTube depois. Aproveite e se inscrevam lá no canal para não perder nenhum lançamento. E a gente vai compartilhando, né? Esse tema, o YouTube tem essa facilidade de depois compartilhar o vídeo e trazer mais pessoas aí para essa nova visão de mundo, né? Que é esse paradigma quântico que muda completamente a perspectiva, né, do que é o universo, do nosso papel dentro dele. Então, é uma coisa que transforma nossas vidas, né, gente? E eu tenho trabalhado muito com a questão da meditação agora também. Esse mês, né, na segunda-feira, dia 21, a gente vai começar outro grupo também da meditação dos 21 dias, que tem sido ótimo. Já fizemos 2 grupos, o pessoal amou, tá conseguindo trazer a meditação como um hábito para as próprias vidas e tá muito legal. Então, gente, fiquem atentos.
E participem lá da meditação, que vale a pena demais também. Tô vendo aqui, tô esperando vocês entrarem. Heloísa também, que legal, Heloísa. Também tá aí seguindo direitinho os estudos, né, Heloísa? Que bacana. Que bom, gente. Eu tenho tido um feedback muito legal de vocês, tá? Muito obrigada. A Ruth também. É a maior felicidade, né, que nós, professores, podemos ter é ver o nosso assunto florescendo, ver que o nosso trabalho está florescendo na vida das pessoas, está trazendo uma melhor qualidade de vida. Ó, o nosso convidado já chegou aqui, deixa eu mandar o convite para ele. E a gente vai fazendo esse caminho juntos, né? Isso é que é bacana. Ô, Bom Wallace dia, Lima, que bom! bom Tudo dia, bem? Cristiane. Olha, que alegria te receber, estou muito feliz, muito obrigada pelo aceite. Que bom, muito bom. Prazer estar aqui com você. Ah, muito obrigada. Tá em Curitiba? Não, agora eu tô morando em Volta Redonda. Voltei Ah, para cá, porque eu ah, sou daqui, na verdade, né? Morei ah, 14 anos em Curitiba. Foi quando eu fiz o mestrado, quando eu conheci o Lama Santem. As viradas mais importantes da minha vida foram em Curitiba. Mas legal. depois eu voltei aqui para Volta Redonda, mais calorzinho. Tava sofrendo lá. É muito frio. Eu conheço bem Curitiba, que teve uma época que eu fiz muito trabalho aí nessa região, É, mas impressionante. Parecia o sol, mas eu não sentia o sol, né? Às vezes não é, se sente bem. é lâmpada de geladeira, que o pessoal faz igual lâmpada de geladeira. Só ilumina, não esquenta nada aquele sol, né? É verdade. É. Mas então, Alice, eu quis te convidar hoje para a gente falar desse tema crucial, que é a saúde, né? Que é uma coisa que todo mundo busca. Você tem esse caminho já de muitos anos. Inclusive, eu lembro quando começaram, né, os primeiros simpósios que você organizou. Eu estava bem no comecinho desse trabalho meu na física quântica. E o seu trabalho ajudou muitos profissionais, como eu, que estavam começando nesse caminho. Ser pioneiro não é fácil, né, Wallace? A gente abrir um caminho novo não é fácil. Depois é mais fácil, mas quebrar um paradigma tem que ter uma energia para fazer isso. Uhum. Então, é bem bacana o seu caminho e tem rendido muitos frutos, né? Eu vejo que é uma coisa que está florescendo, está beneficiando muitas pessoas. É verdade, Eliane. Eu, quando comecei nesse caminho, que o primeiro workshop que eu fiz de física quântica, né, que foi o Paradigma Quântico, um portal para uma nova consciência, então tinha pouca gente falando sobre essa temática É. no Brasil. Então, foi realmente uma abertura de caminho, foi um chamado, assim, eu considero hoje até um chamado espiritual mesmo, porque aquilo tem a ver com a minha ambição de vida, com o meu propósito de vida, né? E eu Uhum. simplesmente, né, porque se eu ficasse olhando para os obstáculos, eu não tinha saído do lugar. É. Simplesmente, aquilo que estava fazendo sentido para mim, não é? Então eu percebi que aquilo poderia fazer sentido para qualquer pessoa, né? Porque não era uma Uhum. coisa particular minha, é um conhecimento que é muito abrangente, que fala da nossa essência, né? Então eu Uhum. percebi que o que faltava era mesmo divulgação, era as pessoas conhecerem, e à medida que eu fui estudando, me aprofundando, né? O Lama foi uma pessoa também importante, né? Porque teve um momento da minha vida que as pessoas ficavam me cobrando que eu deveria fazer um mestrado, um doutorado
para ser mais reconhecido academicamente, né? E foi o Lama foi, eu cheguei a ser entrevistado, inclusive nas universidades e tal, mas foi o Lama que me ajudou a seguir esse caminho sem ter necessidade, sem ter como preocupação básica uma carreira acadêmica, entendeu? Então, Aham. Olha que bacana. uma conversa que nós tivemos, eu fiz um retiro com ele, e eu estava exatamente vivendo esse dilema. E aí o Lama, como ele é físico quântico, né, É, 5 anos, né, ele disse, olha, isso não é o mais importante, né? A universidade realmente tem um ambiente que não é um pouco hostil a esse tipo de trabalho é, que você faz, então isso vai te dar um pouco de trabalho. Se você quiser ir com mais leveza, simplesmente se jogue, né? Simplesmente acredite no que você está fazendo, que é um caminho interessante. E ali foi onde eu decidi, não, meu objetivo vai ser estudar, me aprofundar no que eu estou fazendo e compartilhar o conhecimento, né? que bacana. Eu fiz. Claro que eu estudei com muitos grandes nomes, organizei grandes eventos, tive a oportunidade de interagir com grandes nomes da ciência mundial, viajei pelo mundo. Então eu segui meu caminho do conhecimento, mas não segui o caminho tradicional, entendeu? De fazer uma Aham, formação acadêmica. Mas eu não abri mão de estudar muito. Eu estudo muito, estou procurando, estou sempre atualizado com o que está acontecendo, né? Então, uhum, foi importante esse ter conhecido o Lama, terminou, foi importante por ele ser físico quântico também, né? é, E tive essa conexão também muito forte com o budismo. Sou muito apaixonado pelo budismo, oriento muitas pessoas que me seguem independente da religião que sejam, que procurem conhecer do budismo, porque eu considero o budismo uma ciência da mente, né? Algo que nos é, traz sobre a realidade, independente da religião ou da não religião. Você estudar o budismo é algo que potencializa muito o que você faz, né? Então, aham, esse é o caminho que eu segui, e aquela coisa, a gente quando está vivendo algo que a gente acredita, que a gente vivencia, né? As coisas vão acontecendo, né? Vão acontecendo é. naturalmente. E foi dessa forma que eu fui levando o meu caminho e dessa forma que eu continuo propagando o conhecimento. Só agora que estou impedido de viajar, né? Com a Covid, eu viajo Pois normalmente. é, pois é. Mas, assim, como a internet nos leva a viagens para lugares mais, todas as partes do mundo, né? Termina que a Aham, internet terminou ocupando um espaço ainda maior no meu trabalho, porque aham, partir do momento em função dessas restrições, né, do vírus, eu suspendi meus trabalhos presenciais, né, e hoje eu tenho praticamente trabalhado, mas não vejo a hora de voltar a viajar, é. porque a internet é maravilhoso, mas o contato com as pessoas, né, de perto, conhecer pessoas, é algo que eu considero assim uma experiência formidável também. É, isso mesmo. É, eu também estou na mesma situação que você. Até os retiros a gente tem feito online, mas puxa vida, né? Que falta que faz o ambiente, né? O calor das pessoas. Mas o online, por um lado, também está salvando a gente, né? Nossa, Podemos. Foi uma maneira de dar continuidade, né? Foi muito bom, muito bom. nossa, abriu muitos espaços novos. Também eu conheci tanta gente, como estou lhe conhecendo pessoalmente agora também, né? Então, também houve essa troca muito grande. Então, muitas Uhum, pessoas, através da internet, porque todo mundo ficou nesse campo, né? Então, uhum. tem tudo na vida tem a coisa do desafio que oportuniza a gente olhar de É, repente para aspectos que a gente não estava dando atenção, porque simplesmente não se fazia necessário naquele momento, né? Mas eu acredito que realmente a internet ela terminou unindo mais as pessoas, né? é Gerando esse verdade. de conexão, né? Possibilitando encontros também das pessoas. Então eu sou muito grato a tudo isso que está acontecendo também. É, com certeza. Então, vamos falar do nosso tema, né? Que é a saúde quântica, que é o que as pessoas estão aqui curiosas. É, o paradigma quântico ele tem esse ganho maravilhoso que ele traz esse novo olhar para o que é o universo, o que é o nosso papel dentro dele,
a nossa relação com as pessoas, a nossa relação conosco. É uma visão essencial, vital. Como eu falo, a física clássica é uma física do século XIX, a gente não pode estar 2 séculos atrasado, né? Porque hoje nós temos desafios, aí a pandemia desafiando a gente, desafios muito grandes com essa mente do século XIX a gente não vai conseguir resolver. É urgente que todas as pessoas mudem, deem esse salto quântico para o paradigma quântico, para essa visão de mundo. E fala para a gente um pouquinho dentro da sua vasta experiência, como que você vê isso na saúde, quais os pontos principais que você tem visto nessa linda trajetória que você tem feito. Olha, Eliane, com esse meu mergulho, né? Primeiro eu precisei passar por um processo de cura, né? Eu tinha muitos problemas de saúde, né? Desde criança. Então eu vivenciei em mim essa possibilidade, né? Ai, que Então, bacana. as pessoas, o que ensino é o que eu vivenciei, né? Então, Uhum. eu, um pouco mais de 20 anos, eu fui uma pessoa que eu dependia de medicamentos químicos, né? Fiz cirurgia aos 10 anos, tal, então eu sei o que é isso. Não te, porque eu não tinha conhecimento da existência de outra possibilidade. Foi quando Uhum. a homeopatia, né? Que minha vida mudou, né? Então eu não, nem sabia o que era homeopatia. Foi uma obra, uma linda obra do acaso. Tem um folhetinho que chegou na minha mão. Aqui em Recife tem a farmácia mais antiga da América Latina, né, de homeopatia. Olha. Esse folheto chegou na minha mão, eu não tinha nem ideia do que era aquilo, mas na minha curiosidade, na minha busca, eu fui lá saber. E foi quando eu fiz uma consulta, né? Era uma farmácia bem rústica, né? Daqueles modelos, ainda tinha lá os preparativos daqueles frascos homeopáticos. Então era uma farmácia assim, a moda antiga mesmo, né? E a pessoa que me atendeu era um senhorzinho, assim, muito idade, muito generoso, né? Então aquilo ali foi um pontapé, né? Porque eu comecei a tomar aqueles medicamentos, né? Que eu fiquei muito impressionado que quando ele me falou o preço era muito barato e quando eu perguntei sobre os efeitos colaterais ele disse que não tinha. Eu É, digo, ué, barato desse jeito sem efeito colateral? Eu digo, olha, é muito bom para ser verdade, né? Mas vamos. é. E aí eu comecei a tomar de maneira disciplinada e vi os resultados, né? E aquilo me espantou, não é? Porque eu tinha passado a vida toda tomando remédio e nunca melhorava, só na verdade eu estava sempre com algum problema novo, né? Parecia que eu estava sempre adoecendo mais. Então, aquilo me abriu e aí foi quando a homeopatia eu não sabia, era uma especialidade médica, né? No meu plano de saúde tinha um médico e eu fiz uma consulta muito longa, né? Houve uma empatia muito grande com esse médico. Depois, em 2011, ele foi do Conselho Federal de Homeopatia, né? E ele me convidou para um congresso, para eu dar palestra num congresso de homeopatia nacional para médicos, né? Foi muito legal, né? Olha que legal. Nós nos reencontramos, né? E ele reconhecendo a importância do meu trabalho, né, para a medicina, né? E ele dizendo, olha, se aquele, né, realmente você ter escolhido esse caminho é que fez, né, a diferença. Ou seja, a homeopatia de repente abriu, a vida é assim, né? Então, Uhum. e aí ele me deu uma série de referências bibliográficas, né? E quando eu fui estudar, eu vi que eu precisava da física moderna para entender a homeopatia. Então isso Aham. É. me levou exatamente, né? Eu apaixonado por física, né? Tinha deixado engenharia eletrônica para ensinar física. Eu tive sala de aula por mais de 20 anos ensinando física. Física clássica, né? Mas eu comecei a levar para a sala de aula, que eu dava aula no ensino médio e pré-vestibular, eu comecei a montar umas aulas de física quântica. Não tinha ainda no programa, né? Mas Uhum. fazer para o pessoal de terceiro ano. Eu disse, pessoal, eu quero dar uma aula especial para vocês. Assim, isso é um conteúdo extra que eu estou estudando, estou pesquisando, e eu quero ver como é que vocês, né? Quando eu comecei a falar, né, montei uns slides, eu me lembro que eu preparei uns slides, né? Um roteiro, e quando eu comecei a dar aquelas aulas, os meninos ficaram assim com os olhos desse tamanho, né? Aquela atenção, aquela, né? E eu percebi Legal, né? aí eu percebi, eu encontro hoje, Eliane, alunos meus daquela época,
O ano passado mesmo eu fui nadar na praia, encontrei com um garoto que é youtuber, né? E ele disse, professor, a gente se reúne naquela turma e lembra daquelas suas aulas de física quântica até hoje. Olha, Aquilo mexeu com a nossa cabeça, né? Então é muito legal isso, né? é. Foi uma das coisas que eu queria, porque eu nunca tinha dado aula de física quântica, eu dava aula de física clássica, não tinha no programa de vestibular, mas não era aquela aula matemática, era aula em cima dos princípios e como isso impactava a vida das pessoas. O meu interesse sempre foi esse, porque a matemática quântica e relativística é muito complexa, né? Você vai dar uma aula do É, negócio vão querer assistir a segunda, né? Vão correr, vão ficar é, assustadas, né? Pessoas que não têm conhecimento, a física já assusta um pouco, né? Imagina você trazer toda aquela complexidade. Eu digo, não, não é esse o meu caminho, porque isso aí eu sei que as pessoas não vão entender. Já não é fácil entender a física quântica. Se você botar é, aquela matéria pesada, o pessoal vai correr, né? é, Então, foi sempre a busca do autoconhecimento, foi sempre, né? E isso, à medida que eu fui compartilhando esse conhecimento, é aquela coisa, quanto mais eu ensinava, mais eu aprendia. Quanto mais eu é, aprendia, mais eu ensinava. Então eu é, não parei de estudar, não parei até hoje. Eu adoro estudar, adoro me aperfeiçoar, me aprofundar nas coisas. E aí eu fui exatamente entendendo o que tinha acontecido comigo, entendendo a importância das medicinas naturais, né? Então, uhum, descobri, porque eu não conhecia nada de medicina natural naquela época, eu não conhecia absolutamente nada. Então, quando eu aham, descobri a empatia, foi que aí abriu um leque, eu digo, mas será que tem mais coisa por aí, né? Foi quando eu cheguei na é, computação, né, nos florais, fui estudar a obra do Eduardo Bach, eu me tratei com florais, me autotratei durante muito tempo, né? Sou apaixonado pelo trabalho do Bach também, né? também já usei homeopatia e florais de bar há muito tempo também. Então eu achava fantástica aquela ideia dele, que era exatamente essa coisa de curar-se a si mesmo. Você se conhece e É, se cura, autoconhecimento, né? Então eu estudava aqueles é, florais, procurava ver aquilo como se encaixava em mim, o que é que tinha a ver, né? é, E aí eu é, ia me dando. Então eu acho o Bach uma pessoa genial, assim, um é. precursor de uma nova medicina, É. né? E Então me encanta muito também a gente ver como que a natureza oferece a cura para nós, né? Isso eu acho lindo. sem dúvida alguma, né? E isso eu tive essa experiência da interferência notável da natureza quando eu fui para a Índia, né? Porque eu fui em 2010, eu fui pela primeira vez para a Índia, eu fui para Dharamsala, que é onde o Dalai Lama mora, e eu fui fazer um curso de psicologia com abordagem budista, que eu estava exatamente estudando o budismo, né? E estava nessa busca espiritual, e aí eu, de repente, fui para a Índia com esse objetivo de mergulhar nesses conhecimentos, e foi aí que eu conheci mais de perto a medicina tibetana, né? Aham. Médico, conversei muito com ele, né? Fiz atendimentos e tal, e comecei a conhecer a medicina ayurvédica, que depois eu vim me aprofundar. Em 2012, eu fiz um curso na Índia com um grande mestre, o Dr. Partap Chauhan, da Ayurveda, né? Então foi uma experiência linda também. Mas eu conversando com esse médico tibetano, né? E eu perguntando sobre as origens da medicina tibetana, e é exatamente a natureza. Olha. Eles observavam os animais que tinha algum problema, o animal estava com diarreia, aí ele percebeu que o cachorro estava com diarreia e ia comer alguma planta. Ele ia, o Uhum. gato estava lá com alguma coisa, ia lá, comia alguma planta e ele melhorava. E eles Uhum. perceberam que ele comia, né, com a cura. Então eles começaram a investigar aquilo que os animais comiam naturalmente, buscavam comer algum vegetal, alguma planta, alguma erva ali dos Himalaia. E foi aí que a medicina tibetana se desenvolveu. Achei muito interessante isso, né? Porque a Uhum. gente animais, e aí se você for ver os povos nativos, os povos indígenas, né, os pajés, os xamãs, eles têm essa conexão direta com a natureza. Né? Os É, nossos passados tinham, né? Então eu é. fui no sertão de Pernambuco e eu acompanhei eu ia para a roça com meu pai, tinha fazenda, minha avó materna. Então eu acompanhei muitos rituais das benzedeiras, entendeu? Aquelas benzedeiras que chegavam com aquele monte, a pessoa estava lá doente, alguma coisa, ela chegava com aquele monte de mato, aquelas coisas, aquelas É. coisas aromáticas, e elas faziam aqueles rituais, né? E aí as ervas. Então você vê que tem os povos
os nossos antepassados, eles tinham essa conexão direta com a natureza, entendeu? No É, quintal, minha mãe tinha um lindo pé de erva cidreira, que eu tomava chá com frequência, ele tomava chá. Então era muito comum você ter no quintal da sua casa as ervas é, aromáticas, cão, é, e dali a camomila, onde você fazia o seu chá. Então, como é que foi descoberto isso? Por intuição, né? é, Conexão é, direta. Não tinha laboratório para estar analisando, né? E hoje é. as indústrias farmacêuticas elas têm procurado utilizar o conhecimento xamânico para ir atrás de princípios ativos de medicamento. Então, ele chega numa tribo ali, diz, quem é o pajé? Então, o que é que você orienta? E quando eles vão lá e pegam, Olha, vão estudar, porque ele já tem o caminho, né? Você não precisa pensar, já tem um caminho. É uma pena que o que a indústria farmacêutica faz, eles não têm visão sistêmica, né? É porque uma planta, na verdade, quando você toma um óleo de cannabis, que é um óleo muito poderoso, um óleo de copaíba, né? Ou um óleo essencial qualquer, né? Ali tem uma quantidade, né, de gigantescas de componentes que eles atuam em comitiva, né? Na medicina chama de efeito comitiva, que é esse efeito sistêmico, né? Então, uhum, aqui ela tem um papel no seu corpo, se comunica com as suas células, né? Enfim, com os órgãos do seu corpo, em frequências específicas. E a medicina, a materialista, ela não tem clareza sobre isso, nenhuma, na verdade, nenhuma. não, Ela isola, ela pega, diz, não, o limoneno quando você toma uma licença, o limoneno que é bom para combater o câncer. Aí pega aquela substância só, aí é, sintetiza aquela substância, vai sintetizar em laboratório, que é mais barata, entendeu? E aí, de repente, a pessoa perde essa conexão da inteligência da natureza. Então, assim, eu confio muito, Eliane, que nós estamos num momento muito rico, são muitos conhecimentos, e o meu trabalho é voltado exatamente para despertar nas pessoas essa visão sistêmica, né? Esse olhar, aham, seja, não vá tomar coisa isolada, não fique tomando coisa sintética, não fique botando química no seu corpo, porque isso o corpo não entende essa linguagem, entendeu? E você está empobrecendo o diálogo com o seu corpo. Então, procure as substâncias naturais, o mais isentas de veneno possível, porque hoje a gente tem no Brasil também uma quantidade absurda de veneno, né? As pessoas estão se envenenando muito. Então, assim, é, o que eu para mim está muito claro é que a gente precisaria, né? Hoje existe as condições perfeitas para você fazer um novo currículo médico, por exemplo. Os médicos uhum, sobre doenças. Ontem eu estava entrevistando uma aluna minha, a doutora Fabiana, que é médica, eu ajudei ela na transição. Ela fez mentoria comigo, fez vários cursos comigo, e recentemente eu ajudei ela na transição da medicina alopática para a medicina integrativa, né? E ela está uhum, fazendo um trabalho maravilhoso, né? E a grande questão é exatamente que os médicos estão doentes, né? Os médicos meramente alopatas, né? Eles estão doentes, né? O nível uhum, de suicídio, de depressão é muito alto. Então, assim, esse currículo ele não é feito para a saúde, ele é feito para a doença. Ele é, não contribui nem com o próprio profissional. O profissional tá com a mente fechada, né? Por isso que é, muitos a doutora Fabiana estava sofrendo, porque ela via ali aquele pessoal que ninguém melhora de nada, se só fica pior tomando remédio, e as pessoas ficam ali naquela dependência do médico, né? Naquela é. de bengalas, né? Então, a É, grande. mas é a limitação do paradigma mesmo, né, Wallace? É porque eu costumo falar, o paradigma que a nossa mente opera, ele determina nossos valores e nossas ações. E é uma paisagem sutil, silenciosa. A gente não percebe que a gente está atuando, que tem aquele paradigma por trás que está determinando a nossa experiência de mundo. A gente simplesmente segue. Mas aí, quando chega o paradigma quântico, que mostra que não é só o corpo físico, né? A gente tem um corpo vital, a gente tem um corpo mental, a gente tem um corpo supramental. Aí essas coisas começam a fazer sentido, né? Quando a gente entende que quando eu me alimento, eu não estou alimentando só o corpo físico, eu também alimento o meu corpo mental, o que eu penso, o que eu leio, o que eu assisto,
Isso tudo está alimentando um corpo, realmente, que é o corpo mental. Né? Então, tem o corpo vital, tem o corpo energético, que também é alimentado pelos lugares que eu frequento, pelas pessoas que eu converso, pelos ambientes. Mas era preciso um paradigma, uma descrição científica para isso, para as pessoas, né, darem esse salto quântico. E a física quântica, felizmente, oferece isso. Né? Então, muitas vezes, como você falou, a pessoa, às vezes, ela se vê limitada num paradigma, como você disse, da medicina tradicional, que olha o corpo físico como uma máquina, olha apenas o corpo físico, né? Não olha essas outras dimensões. Ela se vê limitada nessa visão, achando que é a visão científica, mas na verdade nem a ciência está mais nessa visão. Ela está numa visão científica atrasada. Então, é muito importante. Sem dúvida, essa coisa do paradigma, né? É o que está por trás de tudo, né? É o Uhum. modelo, É. de crença, né? Então, assim, eu sou muito apaixonado pela busca do autoconhecimento. Meu trabalho hoje está muito voltado para trazer para as pessoas essa importância. A gente primeiro tem que se conhecer, né? É. E é um processo investigativo, né? É um processo onde a gente se abre para também para também deixar de lado aquilo que não faz mais sentido, né? Então, Exatamente. porque esse movimento rumo a um novo paradigma, ele requer desapego. Ele requer, Exatamente. é porque o cientista, na acepção da palavra, é uma pessoa que está em busca da verdade o tempo todo, né? Ou Sim. seja, se ele encontra algum conhecimento que explica melhor, porque a ciência trabalha muito com aproximações, né? Então, a gente tem um conhecimento aproximado do que é a realidade. Mas se tem algo que vai me potencializar, ver de uma forma mais ampla, né? Só que nós, dentro da ciência, conhecimentos, né? Então, as pessoas, às vezes, elas ficam com medo de sair daquela caixa, né? Então, é uma dificuldade para É. entrar um novo conhecimento no meio acadêmico, segundo eu andei estudando, demora, às vezes, 18 anos para chegar, para ser incluído nos currículos, né? Então, hoje já tem epigenética, coisa que não está na maioria dos currículos, não é contemplado. Aí, quando chega, às vezes, já está defasado, entendeu? Já tem alguma coisa na frente. Uhum. Então, assim, o modelo acadêmico também ele termina sendo muito limitado porque ele não estimula a ciência na sua acepção da palavra, que é exatamente essa busca pelo conhecimento constante. Né? Dizer, olha, se tem algo melhor, por que eu vou estar ensinando o negócio do século, de 2 séculos atrás? Você já tem uma coisa aqui que explica isso numa compreensão muito mais ampliada. Né? Por que eu vou estar trabalhando numa visão de mundo limitada se eu posso expandir essas fronteiras, entendeu? Então, eu fico pensando, Aliane, que isso é um tipo de uma orientação, né, pedagógica, né, para a vida, né? Porque a gente não teve uma orientação pedagógica para a vida. Né? Isso foi uma das coisas que me caiu a ficha, né, quando eu entrei nesse mundo, foi exatamente de começar a ensinar aquelas coisas que eram essenciais para mim, que eu nunca soube que eram essenciais para mim e que a maioria das pessoas não sabem também. Então a gente só sabe quando adoece. Então você tem que adoecer, tem que passar por um sofrimento para saber que você muitas vezes é o seu pior inimigo. Você se agride através da alimentação, dos pensamentos, de tudo, né? Então nós muitas vezes somos os nossos maiores sabotadores. Então essa construção de um paradigma voltado, né, para valores, princípios, né, e para o que é essencial a nós, eu acho assim algo extraordinário. Eu gosto muito da pedagogia Waldorf, do Rudolf Steiner. Eu acho que é um caminho. Eu acho o Rudolf Steiner uma pessoa genial. Quero até me aprofundar mais no trabalho dele, né? Que é exatamente essa busca de olhar para o ser humano, né? Porque aí você cria um paradigma e você quer encaixotar as pessoas ali dentro, né? A coisa serve mais, mas você tem que ficar as pessoas dentro daquele cubículo ali, entendeu? De pés atadas e mãos amarradas. Né? Então é mais ou menos assim que tem acontecido. E aí você tem esse processo
de adoecimento gigantesco, porque a gente tem toda uma cultura, desde o alimento físico, né, que hoje, com essa liberdade do veneno no Brasil, que é uma coisa absurda, né? 49% dos agrotóxicos que foram banidos no mundo todo são vendidos aqui, altamente tóxicos. Então, assim, a sociedade não tem consciência disso, né? Você vê que a gente vive numa sociedade, eu às vezes fico pensando, eu nunca vi uma passeata das pessoas pedindo para ter comida saudável, né? Para parar com o uso de agrotóxicos na nossa agricultura, porque isso está afetando, né? Então, está se matando as abelhas, está se destruindo o solo, está se destruindo as águas, os oceanos, né? E os seres humanos estão muito doentes em função desse. Então, é um processo de olhar integralmente para a saúde. É um processo multidimensional. Quando as pessoas me procuram trazendo alguma doença, você sabe como curar. E, olha, não é assim, né? A doença tem que saber o que está por trás desse sintoma aí, né? O sintoma ele pode trazer muitas informações, então tem que conhecer o ser humano, não tem como. E o que é que a medicina materialista faz? Ela trata todo mundo do mesmo jeito, né? Você tem uma dor de cabeça, não, toma esse remédio aqui. Tem um enxaqueca, toma esse remédio aqui. Tem diabetes, toma esse remédio aqui. Não são, as pessoas não são iguais. As pessoas têm motivações diferentes, né? Elas têm influências diferentes, têm estilos de vida diferentes. Então você tem que olhar ali o estilo de vida da pessoa que permeia os hábitos do que ela come, do que ela bebe, do que ela pensa, como ela gerencia as suas emoções, sua história de vida, o emaranhamento sistêmico que nós temos com nossos pais, com nossas gerações passadas. Então, a complexidade da vida é muito grande, entendeu? Então, você pega esse negócio, que é uma beleza você olhar para essa complexidade, porque você vai exatamente sabendo como gerenciar as causas, entender o que é que está por trás daquilo, por que é que você pensa desse jeito, se comporta de uma determinada maneira, né? Você traz o ser humano para um campo de sabedoria, de evolução, né? E a gente está criou um modelo que é um modelo restritivo da evolução. É um modelo restritivo da inteligência e da sabedoria, porque a pessoa fica ali próprio, falando com a Fabiana, que eu entrevistei ontem, né? Ela disse, falando sobre essa coisa do próprio paciente, o paciente quer remédio, quer exame, sabe? Ele não quer se curar porque ele não foi ensinado que o mais importante é se curar, porque nem a medicina acredita na cura, porque a lógica é exatamente vender remédio, né? Então, se você arrumar as pessoas se curarem, você quebra a indústria farmacêutica, né? Então, ela tem que criar um paradigma onde a própria cura é negada. Isso é uma das coisas mais loucas que eu vejo dentro do... O médico não pode falar a palavra cura, senão ele é expulso pelo Conselho Federal de Medicina. Você já pensou, Eliane, que coisa mais louca isso? O profissional de saúde não acredita que a cura existe, nem pode falar sobre cura. Nossa, gente, é muito triste, né? E é uma felicidade que hoje a gente tenha essa informação um pouco mais disponível. A gente sabe que ainda é pequeno, né, frente ao paradigma que ainda atua, mas a mudança ela acaba acontecendo por necessidade, né, Wallace? Porque você veja, nós não somos separados do planeta. Então, se o ambiente adoece, a gente adoece, né? Não tem separação. Então, eu gosto muito da abordagem do Deepak Chopra, que ele coloca esse olhar, que a questão da sustentabilidade, a gente tem que parar de olhar isso como algo separado, porque a gente olha assim, aí eu tô aqui e eu vou cuidar do planeta, mas na verdade não tem separação. O oxigênio que entra no meu pulmão é o oxigênio que está aqui sendo trabalhado pelas plantas, pela floresta amazônica. A molécula de água que tem dentro do meu corpo é a mesma molécula de água que está correndo lá no rio, que agora está poluído. Então, isso é parte de nós, ver o meio ambiente como nosso corpo estendido. Aí muda de figura. Mas realmente é uma mudança profunda, é uma expansão de consciência que a gente precisa ter. E que, por necessidade, a gente vai ver que tem que ter mesmo. Porque as questões estão ficando de uma forma que
a gente não está conseguindo sobreviver, né? Dúvida alguma, né? Porque é uma forma mais inteligente de viver, uma forma muito mais saudável sobretudo, uma forma sustentável, né? Porque não tem sentido você estar destruindo. Exatamente. A gente está numa lógica que é a destruição da nossa casa. Então, É, o ser humano é o ser mais destrutivo do planeta. Ele vai destruindo os ecossistemas, vai destruindo as é, espécies, vai destruindo a sua morada. Entendeu? Então, você destrói a floresta para plantar soja transgênica, ou milho transgênico para animais. Esses animais estão sendo criados à base de antibióticos, né, que a Europa, inclusive, já proibiu. Então, esses antibióticos estão associados à obesidade, estão associados às superbactérias. Então, é uma lógica de vida, né, que é destrutiva. E esse é, solo que vai empobrecendo com um veneno que é utilizado, ele vai desertificando, entendeu? E aí essas plantas, esse meu novo livro que eu vou publicar agora em julho, Eliane, que é O Poder da Autocura, teve um capítulo que eu estudei essa questão detalhadamente, o comportamento da floresta, né? Então, há uma inteligência extraordinária, uma coisa linda, assim, de você perceber como as árvores se comunicam, mas não é só entre as árvores, é as árvores com o reino animal, é as árvores com fungo, existe uma rede gigantesca de fungos subterrâneos, né, que se comunicam, é um processo de interdependência, né, de troca muito grande, há uma lógica de sustentabilidade na floresta espantosa, por isso que a floresta está lá em pé, sem ninguém precisar ir lá cuidar dela, nem botar água, nem alimentar os animais. Não precisa, porque existe uma cadeia. Então, uhum, eu venho defendendo já há algum tempo, né, a prática da agrofloresta, que é exatamente a agricultura sustentável, onde você está imitando a floresta, a diversidade, a riqueza da floresta. Então, você não destrói a floresta e você cria diversidade. E a agrofloresta, você pode ter cultivos em alta escala também. No entanto, você mantém aquela inteligência. Porque o que é que acontece? Veja bem, coisa interessante. Quando você tem a floresta ali, em pé, na sua inteligência, quando chega uma lagarta que vai comer a folha de uma árvore, né, automaticamente ela tem mecanismos de autodefesa. Né? Então, primeiro, ela tem capacidade de criar toxinas, né, e que a folha dela daqui a pouco fica intragável. E ela, ao mesmo tempo, né, ela informa para toda a árvore, ela informando para toda a árvore que tem inimigo chegando, tá? Ao mesmo tempo, ela se comunica com as outras árvores, dizendo: olha, gente, tem chegando inimigo, aumenta aí o sistema imune, aí se prepara aí que estão sendo atacada aí, daqui a pouco chega em você. Por exemplo, quando um elefante come uma acácia, automaticamente a acácia ela começa a se comunicar com as outras árvores, né, ali perto, né, até 100 metros de distância, ela emana a informação e a folha da acácia fica extremamente amarga e a girafa, o elefante, tem que ir para um outro lugar. Né? Então, existe aí, às vezes, as girafas andam contra o vento também. Eles começam a perceber como é que vão lidar com essa. Né? Então, mas ali isso acontece dentro de um equilíbrio. Por outro lado, tem árvores que se comunicam, que estão sendo atacadas ali por uma lagarta ou um outro tipo de inseto, que elas se comunicam com o reino animal. Então, tem uma espécie de lagarta, por exemplo, né, que a árvore se comunica com a vespa, que vem e pousa na lagarta e coloca os ovos na lagarta. E aí, quando os uhum, ovos nascem da vespa, né, mata a lagarta, come a lagarta por dentro. Então, veja que coisa mais linda, né? E aí, o que é que acontece quando você derruba a floresta e enche aquela... Uma vez eu tive numa fazenda no interior de Santa Catarina, né, de milhos transgênicos, né, porque eu fui criado no sertão e meu pai plantava milho, mas o milho caboclo, né? E eu nunca vi. Então, assim, o milho caboclo, cada pé de milho tem uma aparência, né, tem ali o seu jeito, né? Mas ali, os milhos transgênicos, Eliane, parece que é uma réplica um do outro. É uma fila de milhos assim, tudo igual, entendeu? É um negócio perfeito, né? Então, o que é que acontece ali? Quando você faz essa monocultura, você tira a rede de inteligência da floresta.
Você Uhum. destrói a inteligência dos fungos que estão se comunicando, você quebra você quebra a inteligência da floresta, aí o que é que acontece, né? Essas árvores transgênicas, essas plantações, elas ficam como se fossem plantas surdas mudas. Coitadas, elas não sabem se defender. Chega ali um inseto, ela não sabe como se defender, ela perdeu a rede de comunicação dela. Aí o que é que acontece? Aí você vem com a indústria de agrotóxicos. Diz, olha, é o seguinte, agora para ter essa beleza aqui, essa plantação linda, porque é lindo, esteticamente é lindo, mas está tudo doente, coitado. Né? Tudo Uhum. não sabe nem se defender, não sabe nem se comunicar. Não, tem que ter veneno. Então, é essa lógica que nós temos essa indústria né? A indústria da agroindústria, né? Você vê tanta propaganda dessa coisa de que o agro é pop, mas as pessoas não têm ideia de como isso está envenenando a vida delas, né? Entendeu? A gente poderia ter um agro saudável, né? Eu não quero agro É, pop, eu quero algo é, saudável, algo que traga benefício para a gente e mantenha essa inteligência da natureza, né? Que a gente está destruindo. é. É É. uma Mas isso tudo que você está me falando está me remetendo a uma questão aqui que eu acho que é crucial, que é nós desenvolvermos a capacidade de olhar a própria mente. Aí entra a questão da meditação, que foi o grande insight que eu tive relacionando a física quântica. Porque eu tinha feito o meu mestrado lá na Federal do Paraná, eu nunca imaginei, na verdade, trabalhar com a física quântica nessa linha que eu trabalho hoje. Eu seguia uma carreira também tradicional. Mas após o mestrado, eu conheci o Lama Santen, que também mudou completamente a minha perspectiva de mundo, de vida, depois que eu conheci o ensinamento budista. Eu falava com ele que aí sim eu estava entendendo o que eu estudei na universidade, porque, como você falou, esse materialismo científico, né, que também pega a medicina e pega várias áreas da nossa sociedade, é uma visão de criar tecnologia. Do mesmo jeito que a medicina foca muito no corpo físico e em calar o sintoma, que na verdade é algo precioso, mas a medicina vai lá e cala o sintoma. Ela dá um remédio para calar a boca. Né? Ao invés da gente ouvir o que aquele sintoma está querendo dizer. No materialismo científico, a física quântica também ela é voltada para desenvolver tecnologia. Só isso. É o cala-boca e calcula. é, Então, não tem, dentro da universidade, não tem muito espaço para essa discussão da parte filosófica, da parte de visão de mundo. E aí, quando eu conheci o budismo, é que eu entendi o que a física quântica falava. E aí eu falei, gente, o melhor está sendo negligenciado. A gente aprende a fazer conta, 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 mas o néctar, que é o paradigma, a visão de mundo, a parte filosófica, a questão da espiritualidade, isso tudo está sendo deixado de lado dentro do materialismo científico. E aí a gente vê a importância de levar isso para as pessoas. Como você falou, que você passou por esse processo de cura e viu a importância disso e quis compartilhar isso com as pessoas. E a mesma coisa eu tive essa experiência com esse aspecto da ciência. E aí, como o Dalai Lama fala, a tecnologia nas mãos de uma mente desequilibrada é extremamente perigoso. Então, veja como a gente foca a coisa errada. A gente acha que a tecnologia por si só vai resolver os problemas. Mas não vai, porque por trás da tecnologia tem uma mente que dirige aquela tecnologia. E se essa mente for desequilibrada, vai ser um estrago. Então, porque você falou de um equilíbrio tão lindo, né, desse sistema ecológico do planeta, do nosso ecossistema, como ele é inteligente, como ele se equilibra. E por que a gente se desconecta disso, né? Porque a gente tem que observar a nossa mente, começar a buscar esse equilíbrio dentro, para que a gente possa se conectar com essa inteligência, não é isso? perfeito. Eu acho que essa é a essência da coisa, né? Exatamente a mente desconectada, completamente desconectada, entendeu? Completamente, né? Nossa.
ela está fazendo aquilo ali, ela não tenha, né? Ela não tem clareza, né? Que ela está destruindo a sua própria vida, ela está produzindo alimento tóxico, envenenado, ela está destruindo a sua terra, ela É está... porque você veja, essa questão dos alimentos agora, isso foi uma tecnologia que se criou. Mas veja, totalmente mal utilizada. Porque no final é isso mesmo, né? No final aí você diz, não, mas eu tenho que fazer esses milhozinhos todo arrumadinho ali, aí você tem que ter um trator, você tem que criar o trator para fazer aquilo, para colher o milho, entendeu? Aí tem é tudo tecnologia. Claro que você poderia, né, ter uma tecnologia sustentável, voltado para essa lógica da floresta, entendeu? Porque é possível sim você ter produção em alta escala com a agroecologia, né? Ou seja, você manter a floresta em pé, mantém a diversidade, você cria, né? Você vai. Eu conheci aqui, Eliane, eu conheci um agricultor chamado Jones, né? Infelizmente ele faleceu, acho que o ano passado. E na época que que eu participava de uma sociedade de educação, foi quando eu comecei a inovar, criei um projeto de educação holística e transdisciplinar. Até o Lama, levei o Lama para fazer palestra lá na época, né? Uhum. Então, eu levei os meus alunos para visitar o sítio do Jones, porque o Jones era um agricultor que não tinha ido para a universidade, mas ele tinha sabedoria, entendeu? E ele aprendeu exatamente a agroecologia. Então, ele herdou uma terra, parte da terra, a família do lado, virou um deserto, né? Porque ele recebeu uma terra morta e quando ele aprendeu esses princípios da agroecologia, ele começou a trazer a diversidade ali, plantar de forma diversa, né? E aí, ao mesmo tempo, aí ele falava da importância de cada árvore ali para o solo. Ele diz, olha, essa árvore aqui, ela nutre o solo com nitrogênio. Essa aqui nutre com outro elemento químico. Então, ele tinha uma clareza, né? E mostrava como aquilo ali gerava o equilíbrio do solo. Então, ele tinha uma produção. Até hoje, a esposa dele, né, a Leni, eu compro açaí orgânico da Leni, aqui em Recife. O açaí que eu compro para fazer em casa é da esposa do Jones, né? Então, assim, ele deu uma aula, ele diz, olha, você dentro ali da mata, quando a gente está na mata, você acende uma vela, né? E a vela fica, né? Ela fica em equilíbrio, entendeu? E aí, lá, enquanto a gente estava, apareceram macacos, né? Os macacos que vêm Olha, na mão, entendeu? Então, ele criou um ecossistema extremamente saudável. Eu fiquei assim de queixo caído com a sabedoria de um agricultor, né? O carinho que ele tinha pela terra, como ele conseguiu resgatar aquela inteligência, entendeu? Então, é uma uhum, completamente diferente a relação que você passa a ter com a terra, né? Não é uma coisa uhum, só um instrumento de você ter recursos financeiros, né? Claro, você pode ter prosperidade, a ideia é você prosperar, mas sem destruir. Como é que eu vou destruir aquilo que é a fonte do meu recurso? Como é que eu vou envenenar um solo e vou envenenar a comida que os meus filhos vão se alimentar, né? Que é, o país vai se alimentar? Então a gente essa desconexão é um modelo mental completamente desconectado, ou seja, por que não olhar o que a natureza passou durante bilhões de anos para organizar essa organização fantástica e inteligente? Por que não olhar isso e modelar? Ao invés de querer, aí não, eu quero ganhar dinheiro, então eu quero ganhar dinheiro, tem que arrumar é, fazer. Aí pronto, a gente faz, aí você parece que tem uma aliança entre a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica. Você adoece é comendo, verdade. aí você faz um monte de porcaria, né? Você já É, adoece comendo e depois você vai manter a doença também é, que não curam, é, nem a própria universidade reconhece que cura existe, e você vai ficando cada vez mais doente. Então, é uma lógica é, muito louca. Assim, é como se você... Não, criamos um modelo para destruir a humanidade. é. Criamos um modelo para manter as pessoas doentes e infelizes. Então, e isso é exatamente isso. É um modelo, é um paradigma, é um modelo mental. Né? Se você não percebe que isso é o que está, aí você tem muito dinheiro, mas de repente é infeliz, está doente, está com câncer, está com isso, É. está com aquilo. Entendeu? Assim, E enquanto nós formos inconscientes, nós vamos ficar nessa roda sendo manipulados. A manipula. única maneira de pular fora disso é a gente tomar consciência
disso tudo. Aí a gente quebra o padrão, porque as coisas agem quando elas não são vistas, né? No momento que a gente olha aquilo, joga a luz naquilo, a gente já não cai mais. Então, é super importante, né? Realmente é o paradigma do materialismo, que a felicidade está na matéria. Então, como disse a Heloísa aqui, uma aluna minha lá que está no grupo de meditação também, infelizmente o ser humano ele vive um drama, que é buscar a felicidade plantando causas de sofrimento. Por ignorância, né? Por nós não termos lucidez, nós buscamos a felicidade o tempo todo. Nada de errado em relação a isso. Meio Só sofrimento. só que nós buscamos a felicidade jogando causas, plantando sementes de sofrimento. Então, É, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Daí essa importância do conhecimento, né? Dessa visão sistêmica do mundo, né? exatamente essa importância de conhecer o universo, conhecer a ciência hoje, conhecer o que a física fala, né? Como que a física descreve o universo, para a gente quebrar esse paradigma, essa historinha ultrapassada aí que ensinaram para gente e que a gente continua funcionando dentro dela e vendo a destruição completa, né? Doença, uma epidemia de problemas psiquiátricos, tudo, né? Você olha o mundo assim e você fala, gente, não é possível, alguma coisa está errada, a gente tem que não está funcionando. Mas a gente tem essa tendência a continuar repetindo o mesmo padrão. Tem uma história do budismo que eu acho muito engraçada, que fala assim, que tinha um homem procurando uma chave debaixo de um poste, desesperado. Tinha um poste de luz, assim, e ele procurando, aí chegou uma outra pessoa, falou, nossa, o que foi? Posso te ajudar? Ele falou, nossa, eu perdi a chave da minha casa, eu estou aqui procurando, não consigo encontrar. Aí ele falou, não, vou te ajudar. Aí ajudou. Passou alguns minutos, ele falou, nossa, não está aqui essa chave, não, tem certeza que foi aqui que você perdeu? Aí ele falou: olha, na verdade, não, na verdade, eu perdi lá embaixo do morro, mas lá está muito escuro, então eu estou procurando aqui, porque aqui tem luz para eu procurar. Então é uma coisa insensata, é como se assim, a gente sabe que não está ali, mas a gente não conhece outra alternativa, então a gente fica procurando ali. E não tá. Mas a gente sabe que não é ali que está a solução, né? Mas é a única coisa que a gente conhece. Então, está na hora da gente realmente expandir a consciência, expandir os horizontes e enxergar essas outras alternativas que nós temos, né? Com certeza, Viane. Nessa segunda-feira, né? Essa semana eu tenho feito com algumas pessoas que têm passado por transformações bem interessantes, mas nessa segunda-feira que vem eu vou estar dando um curso gratuito, né? Que é a Maratona da Transformação Quântica, né? O Despertar para a Cura Espiritual. É um curso gratuito e eu estou exatamente conduzindo meu trabalho para essa conexão maior com o caminho, com a espiritualidade, né? Que tem a ver com a nossa vibração, que tem a ver com o nosso estado de ser, nosso estado mental, emocional e espiritual, né? Para que essa busca para as raízes, né? Ou seja, porque senão você fica aí procurando lá onde está, onde não está, né? Então a gente não Procurando onde não está. nutre o sofrimento, né? Nutre o sofrimento diariamente a partir do que você coloca na sua mesa, né? Então assim, essa visão de mundo muito desconectada, porque termina que é um modelo, né? Que é um modelo que tem que arrumar um jeito o modelo assim, vamos arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Não tem problema você ganhar dinheiro de maneira honesta e que não gere sofrimento para as pessoas, né, gente? Exatamente. Primeiro a gente ganha dinheiro, né? Então depois a gente vê as consequências. Então isso aqui é loucura. Você cria esses alimentos transgênicos que estão destruindo a genética das bactérias saudáveis, provocam câncer, uma série de problemas. Aí você envenena o solo.
né, que gera câncer de pele, um monte de problema com esses agrotóxicos, né? Enfim, a gente está destruindo a nossa morada. Então, assim, não, É, aí você está fazendo algo que isso não se sustenta ao longo do tempo, né? é, Você tem que virão, você tem seus netos que virão, seus tataranetos. é, Então, ao pensar que essas pessoas que virão gostariam de ter um lugar aprazível para morar, daqui a pouco você está com um planeta todo é. doente, entendeu? Violento, pessoas E violentas, né? essa busca louca pelo material, né, também é a gente se conscientizar que quando você busca algo material, você busca ganhar muito dinheiro, busca comprar um carro novo, busca uma casa de praia, não tem nada de errado, mas olhe bem o que que você está buscando. Você está buscando a felicidade que você acha que vai encontrar, não É, é o é. objeto em si, né? Você busca a sensação que aquele objeto vai te dar. Então, isso é uma coisa que desmistifica também. Você achar que você precisa ter aquilo para ter aquele estado interno. Na verdade, não. Na verdade, muitas vezes você tem aquilo e não tem o estado interno. E muitas vezes você tem o estado interno sem ter. Então, desmistificar isso também. A gente não precisa de tantas coisas. Isso é um consumismo, também uma crença, até de certa forma, limitante também, de achar que eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não precisa, né? É realmente a questão de sentar, olhar o mundo interno, se autoconhecer. Esse é o caminho, né? A gente tem que inverter esse processo aí. Porque se Mas, você Wallace, já está dando aqui 1 hora da nossa live. Queria que você deixasse algumas palavras para a gente começar a fazer aqui o encerramento. Muito feliz com a nossa conversa. Hum. Eliane, foi um prazer te conhecer pessoalmente, né? Online, né? Nesses tempos da internet. E o que eu deixaria de uma mensagem final para as pessoas é que busquem essa conexão consigo, né? Então, se você vai adquirir uma casa, pegando aí o gancho do que você falou, uma casa ou um carro, seja lá o que for, cuidado para que isso não seja o valor final, ou seja, você não esteja buscando ocupar uma lacuna no seu mundo interior. Nada vai, É, nada nada vai ocupar. a nossa carência, a nossa infelicidade, nada material ocupa transitoriamente, né? Porque às vezes você faz aquela coisa, fica feliz, e aquilo vai passar, É. Tem entendeu? prazo de validade. É felicidade com prazo de validade. Prazo de validade. Então procure investir em coisas que tenham prazo de validade eternas, né? Que É, são valores, né? Que são os princípios, e se veja dentro de um contexto maior, né? Entendendo que suas ações reverberam no mundo, mas elas reverberam sobre, exatamente. né? Então, assim, você está plantando, todos nós estamos plantando para colher, né? Então, assim, é importante buscar e buscar se conectar a essa inteligência da natureza, né? Eu estou cada vez mais impressionado, encantado, cada vez que eu estudo a medicina da floresta, né? Essa inteligência que a natureza tem é muito exuberante. Então, eu convido você a migrar para esse caminho, né? Esse caminho da busca de valores, do que é essencial, dessa conexão espiritual, do espírito que nos transforma, a nossa respiração, né? Estar mais presente para você e olhar para esses programas, para esses modelos mentais, esses paradigmas, porque tudo é criação de um modelo, né? Então, olha É, para isso, né? Se você está realmente, isso te faz feliz, né? Se isso está te nutrindo, isso te faz uma pessoa realizada, porque é, na verdade, no final das contas, a ciência também está mostrando a importância da felicidade, né? Do otimismo para você ser uma pessoa mais saudável. E isso tem a ver com essa relação consigo, entendeu? Se você está o tempo todo buscando algo para preencher um vazio interior, né? E você vê que aquilo tem um prazo de validade, como a Eliane falou, então, assim, vê que isso não é sustentável, né? Então, vamos ter a coragem de confiar em novas possibilidades, se abrir para novas possibilidades, porque cada um de nós está construindo
o mundo, né? O mundo é uma resposta da nossa movimentação, das nossas iniciativas. Aí cada um de nós que está se movimentando em busca de si mesmo está dando uma contribuição para um mundo melhor. Então é isso aí. Exatamente, é isso aí. E fico muito feliz que você exista, que você faça esse caminho lindo. Estamos aqui, né, Wallace, para ajudar as pessoas a dar esse salto quântico, porque somos todos um, né? A gente não anda sozinho, a gente anda junto, então estamos todos conectados. Então, vamos deixar aqui alguns caminhos abertos, né, para as pessoas. Claro. O seu livro, você disse que sai mês que vem, julho? É o meu novo livro, que eu fiz um trabalho de pesquisa só sobre curas naturais. Então, cada capítulo eu dedico, tem a medicina dos micróbios, a medicina da floresta, e eu fecho Olha que legal. espiritualidade. Então, eu fecho, o último capítulo, a gente trabalha exatamente essa questão espiritual, que está sendo o foco. Eu tô migrando, né? Meu trabalho já é muito difundir ciência com espiritualidade, e eu estou sentindo que a gente está num momento de despertar, ter mais clareza do que é esse caminho espiritual, de que é algo que nos transforma. É, Espiritualidade realmente mobiliza algo dentro da gente, no sentido de ser uma é. pessoa melhor de maneira consciente cada vez mais, né? Isso aí, que legal. E na semana que vem eu estou oferecendo também terça, quarta e quinta uma imersão gratuita também, Física Quântica e Espiritualidade. Então, Então, o link está lá na bio, se inscreva. Vamos aprender um pouco aí esse paradigma quântico, aprender os princípios básicos da física quântica e ver que o universo é outra coisa. Não é isso que a ciência materialista diz. No dia 21, segunda-feira, dia 21, a gente está começando outro grupo gratuito também de meditação por 21 dias. A gente medita junto por 21 dias para vocês absorverem esse hábito na vida de vocês, que é a meditação, que também é fundamental. Você também está com um evento gratuito aí na segunda-feira, que você falou, né, Wallace? segunda a quinta, de segunda a quinta. Ah, legal. Então, gente, aí temos várias. Pois, Vamos posso aproveitar, né? Tem muita coisa aberta. uma semana. Então, Aliana, eu gostaria de agradecer a você pelo convite e dar os parabéns aí pelo seu trabalho. Eu acho que é isso aí. Vamos nos manter conectados, né, para que a gente possa ampliar essa rede do bem, e mais pessoas possam Isso. mobilizar suas energias nessa jornada também. Estamos precisando de mais. Com certeza. Com certeza, Wallace. Até a próxima. Beijo. Beijo, tchau, tchau.